Liderança começa em casa, capítulo 1, multitarefas e ascensão do administrador de vida. E logo aqui no começo ela vai falar sobre 12 coisas que os pais normalmente fazem para manter a casa em equilíbrio e como essas tarefas que são realizadas em casa, essa organização toda, ela pode ser levada para o trabalho. Porque quando você tem muita coisa para fazer, você não pode se deixar olhar pela sua cabeça, eita, lembrei de fazer isso, não vou fazer. Você tem que fazer um cronograma, você tem que fazer um planejamento para que tudo aquilo seja alcançado e todas as suas metas sejam feitas, porque senão fica aquela desorganização. Assumir todos esses papéis, tipo, ela cita os papéis que são feitos em casa, né? Desde quando você acorda para colocar o seu filho para ir para a escola, preparar lanche, voltar para casa, os eventos sociais, os eventos escolares, administrar tudo isso em uma rotina, assumir todos esses papéis, ser pai, cuidar de casa, trabalhar como babá, ser esposo, amigo, traz organização para a vida, de modo que você se torna mais eficiente e organizado no trabalho. Aí ele fala sobre a vantagem materna, que há algum tempo os psicólogos sabem que o cérebro feminino é diferente do masculino. As mulheres costumam reunir mais detalhes do mundo que as cerca e integram esses dados em uma imagem mais holística do mundo. Eficiência. Eficiência é a lição aprendida pelas pessoas que criam filhos e administram seus lares. Porque se você perder o time da coisa, se você deixar uma coisa atrasar, é como uma bola de neve. É como um efeito dominó. As coisas vão desmoronando uma atrás da outra. Então é preciso eficiência quando você está gerindo um lar. E, logicamente, quando você vai gerir uma empresa, uma organização. Aí ela fala sobre uma eficiência espacial. O que seria uma eficiência espacial? Ela fala aqui sobre os mapas mentais. Você tem que organizar, por exemplo, na sua empresa, você tem que realizar várias tarefas fora da empresa. Visitar alguns lugares, pagar algumas contas, seja lá o que for que você tem que fazer fora. Esse mapa espacial, ele se concentra em você fazer um roteiro sobre os locais que você vai passar para otimizar o seu tempo. Eu preciso ir para tal canto, fazer isso, depois pegar aquilo, ir no mercado e aquilo outro. Então você faz um mapa sobre o percurso que você vai fazer para não perder tempo no trânsito e, consequentemente, dinheiro e por aí vai. Foco, o mérito da distração. Teoricamente, uma pessoa consegue obter mais coisas concentrando-se em um único objetivo, ignorando todos os outros. Isso é verdade? Como vimos, administradores de negócio e administradores da vida, igualmente, precisam atuar em meio à distração. Porque se você vai focar em alguma coisa, é porque há alguma distração. Se não houvesse distração, não seria necessário o foco. É interessante observar que as 4 grandes executivas mostradas no livro de 1990, A Vantagem Feminina, viam as distrações como as reuniões não agendadas e os telefonemas inesperados, não como interrupções, mas como oportunidades. E eu pensando assim, tem lógica nisso. Logicamente que você não vai atropelar o seu planejamento diário, mas quando você pega esses telefonemas da empresa ou algumas reuniões que são agendadas de última hora e você possa participar, você pode estar entrando em novas oportunidades para aquilo que talvez nunca chegasse na sua empresa se você tivesse ido atrás. Enfim, nós temos que encarar as situações da vida não como problemas, mas sim como oportunidades. Se não é uma oportunidade de sucesso, é uma oportunidade de crescimento. Estabeleça prioridades. Você não vai conseguir realizar diversas tarefas de modo bem sucedido a menos que estabeleça prioridades e simplesmente diga não às exigências não essenciais em seu precioso tempo. Pode ser que você consiga manter 3 ou 4 bolas em movimento de uma vez, mas não pense em fazer mais, a menos que queira ser boba da corte. Não faça a tempestade em copo d'água. Basicamente, você precisa ter senso de humor e um tipo de visão estreita que exclua todas as coisas sem importância. Troque todas as suas lâmpadas de 100 watts por lâmpadas de 10 watts para que não consiga ver a poeira. Ela fala aqui em relação, por exemplo, se você... Normalmente as mulheres que têm uma secretária em casa, para você não se estressar tanto, você não criar uma tempestade em um copo d'água, você vê que tem a poeira ali, então se a luz da sua casa é muito forte, tá dando para ver os mínimos detalhes, então coloca uma luz mais fraquinha. Como a gente fala, faz vista grossa para as coisas que você pode relevar e não fica se atentando a todos os pequenos e mínimos detalhes.
você tem que fazer o seguinte: você tem que estabelecer prioridades sobre aquilo que é o mais importante para você. E quando alguma coisa der errado, não perca o prumo, não fazer um alarde. Em coisas pequenas, releva. Crianças com multitarefas. As coisas que não exigem prioridade absoluta podem ser delegadas. Delegar é uma necessidade. Você que tem funcionários, que administra a empresa, você que tem filhos, é necessário desde cedo você delegar funções. Muitas pessoas perfeccionistas falam: mas fulano não vai fazer como eu faço. Mas você pode ir treinando. Você pode ir treinando aquela pessoa para se aproximar da maneira como você quer que ela reaja, que ela faça, que ela haja em um determinado momento, falando com o cliente ou realizando alguma tarefa. Então é muito importante saber delegar. Abrir mão normalmente é complicado e desafiador você abrir mão para que outra pessoa possa fazer um trabalho que você tem consciência que se você fosse fazer, faria melhor. Não somente por uma questão de eu sou o chefe ou administrador, eu posso fazer melhor, mas pela questão até mesmo da experiência. Mas é necessário a gente saber delegar, porque se a gente delega, mesmo que o outro não vá fazer como a gente, nós podemos ter mais espaço para nos voltarmos para as coisas que são prioridades para nós naquele dia e também fazer com que o nosso funcionário, os nossos filhos, eles cresçam naquela determinada área. Administração de crises. Aí ela fala aqui também que é muito interessante que quando uma mãe ou um pai, né, que cuida dos filhos em casa, eles normalmente não entram em pânico no trabalho. Porque quando acontece uma crise, eles já estão tão acostumados com a crise, com os problemas que acontecem dia a dia em casa, que quando chega no trabalho, que eles veem alguma crise, eles estão estáveis. Eles pensam em uma maneira como resolver aquela situação e não entrar em pânico. Ajuda de qualquer jeito. Como criar... nós precisamos, como administradores e gerentes, seja em casa, seja no trabalho, precisamos descobrir como criar uma comunicação eficiente em vez de seguir os instintos de gritar quando as coisas não saem conforme o planejado. O próximo passo que a gente precisa fazer é esclarecer as responsabilidades, seja dos filhos, seja dos funcionários. Você precisa ser específico. Olha, eu preciso que você realize isso, que você faça isso, porque as coisas vão gerar mais e vai ser mais eficiente. Fazer descrições de trabalho e desenvolver procedimentos de modo que os funcionários conheçam as suas responsabilidades. Porque quando você joga para o universo, olha, eu quero essa tarefa realizada. Quando você joga para o universo, aí fica um esperando o outro, porque fulano não fez, eu fiz mais do que fulano, eu fiz mais do que ciclano, eu fiz mais do que meu irmão. Mas quando você é específico, olha, fulano, eu quero que você realize isso. Então, você certifica-se que o trabalho, que o outro entendeu e que o trabalho vai ser realizado. E é isso aí, #só sucesso.